de geometria analítica, falando hoje sobre o nosso coeficiente angular no nosso livro 2, o livro das geometrias. Primeira coisa, a definição. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular ele é uma taxa de variação. E o coeficiente angular ele só se encontra exatamente na tua forma reduzida de uma função de primeiro grau. Lembra quem é o coeficiente angular? É quem está na frente do x aí. Como é que a gente calcula esse coeficiente angular? O coeficiente angular ele nada mais é do que alguma influência do ângulo de uma reta incidindo em relação ao eixo das tuas abscissas aí, tá? Então só toma um cuidado, o coeficiente angular ele não tem nada a ver com o ângulo, ele não é a mesma coisa que o ângulo, que é a inclinação. O coeficiente angular é simplesmente o cara que está na frente do x, e o ângulo tem a ver simplesmente com uma tangente. Mas de onde é que vem isso? Vem lá da tua geometria plana, envolvendo, lembra que quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, os nossos ângulos formados nessas paralelas sempre serão congruentes. Ou seja, corta esse segmento aqui, eu te dou uma reta que tem o ponto A e o ponto B. O que tu sabe do ponto A? O ponto A ele tem x do A e ele tem o y do A. O mesmo vale para o ponto B, ele tem um x no B e ele tem um y no B. Aí, bom, se eu cortar esse segmento que vai do x do A, eu vou formar simplesmente aqui com vocês um triângulo retângulo, cortando também esse lado que vai do y do A até o y do B, formando um triângulo retângulo aqui. Por que esse triângulo é retângulo? Justamente por causa do nosso plano cartesiano ortogonal. E como eu sei que essa reta tem uma inclinação com o eixo das abscissas, eu posso levar essa inclinação para dentro desse triângulo retângulo. Feito? E o que tu precisa saber? Tu precisa saber que, a partir disso do que eu escrevi aqui, vocês devem se lembrar que o coeficiente angular, ele nada mais, nada menos é do que a tangente da tua inclinação. E ainda, tu deve te lembrar que esse cara que vai do x do A até o x do B é o que a gente chama de variação no x. E quem vai do y do A até o y do B, esse cara é o que a gente chama de variação no y. Ou seja, a gente pode afirmar que a tangente, lembra lá da trigonometria, o que a gente viu, tangente é uma razão entre quem? Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o teu cateto oposto nesse caso? O cateto oposto é a variação no y. E o cateto adjacente é a variação no x. Então não te esquece que o coeficiente angular é igual à tangente da inclinação, tá? Essa inclinação é o teu ângulo, e é a variação do y dividido pela variação no x. Não te esquece, isso aqui talvez seja a fórmula mais importante da tua geometria analítica. Variação no y, lembra? Pega o y final menos o inicial. Variação no x, pega o x final menos o inicial. E bora lá, vamos direto para um exercício pegando aqui para calcular esse teu coeficiente angular a partir de 2 pontos. Olha só, eu quero calcular o coeficiente angular a partir de 2 pontos. Pega assim, ó, variação no y, 5 menos 2, dividido pela variação no x, 3 menos 1. 5 menos 2 vai me dar 3 e 3 menos 1 vai me dar 2. Deu, está calculado, 3 meios é o teu coeficiente angular. Vamos lá, letra B. Coeficiente angular, variação no y, 6 menos 1, dividido por variação no x, menos 2, menos 3. 6 menos 1 vai me dar 6 mais 1, que dá 7. E menos 2 com menos 3 vai me dar menos 5, eis que eu tenho aí menos 7/500, tanto faz eu deixar o sinal de menos no numerador ou no denominador. Letra C, coeficiente angular, variação no y, 4 menos 0, dividido por quem? Por 0 menos 3, menos 3. Então, vou ter 4 menos 0 dá 4, menos com menos dá mais, então 0 mais 3 vai me dar 4 terços aí para vocês na letra C. Letra D, coeficiente angular,
variação do y, menos 2 com menos 2, dividido por quem? Por menos 3 com menos 4. Menos 2 com menos 2 vai me dar menos 4. Menos 3 com menos 4 vai me dar menos 7. E agora menos com menos, numa divisão, eu deixo o sinal positivo, 4 sétimos. Tá resolvido aí a letra D. Letra E. Vamos lá, coeficiente angular, variação do y, 2 menos 4, dividido por 3 menos 5. Com isso eu chego em 2 menos 4, dá menos 2. 3 menos 5 vai me dar 3 mais 5, que dá 8. Simplificando, eu chego em menos 1/4 aí para vocês. E ainda a letra F para finalizar isso aqui, coeficiente angular, variação do y, menos 5, menos 1, dividido por quem? Por 1, menos 3. Com isso eu devo fazer menos 5 mais 1 vai me dar menos 4. E 1 mais 3 vai me dar exatamente 4. Menos 4 dividido por 4 vai me corresponder exatamente em menos 1. Importante salientar que também no teu coeficiente angular, quando tu faz essa variação, tu pode fazer do P para o Q ou do Q para o P, que esse coeficiente angular ele vai se manter exatamente o mesmo aí. Beleza, gurizada? Então te liga aqui, gurizada, continuando o conteúdo, ó, tangente dos arcos notáveis. Ó. Lembra que tu viu na aula passada com Moisés e comigo? Que o teu coeficiente angular A, ele também poderia ser encontrado como a tangente da tua inclinação. Acabou de ver com Moisés também aqui de novo. Ó. O A, teu coeficiente angular, é a tangente da tua inclinação. Que também pode ser através da variação do y dividido pela variação do x, que tu pode encontrar esse teu coeficiente angular. Então é bom, cara, a gente lembrar aqui das tangentes, ou pelo menos das principais aí. E esses arcos notáveis, se eles te passarem aqui, eles não vão te dar as informações, quanto vale a tangente de tal valor, porque eles são valores tabelados, valores prontinhos. Tangente de 0 vale 0, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. E agora os outros arcos do segundo quadrante, 120, 135 e 150, reescreve esses três de trás para frente. Menos raiz de 3, menos 1 e menos raiz de 3 sobre 3. E igual tu pode lembrar lá da musiquinha lá, lembra? A tangente é diferente e vejam só, vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, já pegando o atalho da musiquinha, né? Lógico que dá para cantar no modo mais acelerado assim, mas já pega o final dela aqui, tu já consegue pegar os principais valores da tangente, e aí tu só reescreve esses caras de trás para frente, trocando o sinal. Então tu fica ligadinho aí nessa barbada. Bom, seguindo com o nosso conteúdo agora. Equação da reta que passa por um ponto. Tu lembra na aula passada que para determinar as equações da reta, nós estávamos trabalhando com 2 pontos. E cada ponto refere-se a uma informação. Então, quando eu estou trabalhando com a reta, eu preciso ter 2 informações. Porque pelo postulado da determinação, por 2 pontos passa uma única reta. Só uma reta. Então, o que eu tenho aqui? Como eu não vou ter 2 pontos, eu vou ter um ponto e a inclinação da reta. Então, conhecendo o ponto e a inclinação da reta, eu sou capaz de determinar a equação da reta, lembrando que são as 2 informações que eu vou trabalhar. Ó. Um ponto, pxy, e a inclinação da reta, ela vai me dar o coeficiente angular. Porque se eu conheço a inclinação é alfa. Se eu aplicar a tangente, eu tenho o meu coeficiente angular. Como é que eu vou fazer isso agora? Tem 2 maneiras que eu posso encontrar a equação da reta através, ou melhor, utilizando essas 2 informações, o ponto e o coeficiente angular. Primeiro, é tu substituir as tuas informações na equação fundamental da reta, que é essa aqui, y menos y1 igual a a vezes x menos x1. Então tu vai substituir o a que tu vai encontrar, que tu vai ter como informação, e tu vai substituir o y1 e o x1, que são as coordenadas do ponto que tu conhece. Ou ainda tu pode lembrar da equação reduzida, que ela tem formato y igual a ax mais b, e também trabalhar com a ideia de substituição.
tu vai substituir o y do ponto, tu vai substituir o x do ponto e tu vai substituir o coeficiente angular para determinar quanto vale o b. E aí, tu conhecendo o teu coeficiente linear b, tu tem toda a tua equação da reta. Vamos ver agora como é que isso funciona com alguns exercícios. Então, tu vira a tua página, vai lá para a página 162 e vamos derrubar esses exercícios. Bora lá então, gurizada, para o exercício 2 e eu vou explorar contigo as duas maneiras diferentes de tu encontrar essa equação da reta. A primeira delas, eu vou trabalhar com a equação na forma reduzida. Lembra que a forma reduzida é y igual a ax mais b. Então eu vou substituir as informações. Ó. O meu ponto P tem coordenadas x e y. Vou trocar o y por 2 e eu vou trocar o x por 1. Lembrando que o a vale 2. Então deixa eu botar o coeficiente angular aqui de verde, aqui tem o coeficiente angular. E as coordenadas do ponto de vermelho. Mais o b. Então, mais b. 2 é igual a 2 mais b. E aqui, então, gurizada, tu vai concluir que o b vale 0. Passo 2 subtraindo, 2 menos 2 deu 0. E agora tu vai ter a equação da tua reta. Então, a equação da tua reta, ela é y igual a 2x. Já que o b vale 0, teu coeficiente linear, ele não aparece aí na tua conta. Tranquilo, gurizada? Agora, na letra B, eu vou trabalhar com a equação na forma fundamental. Lembrando que a forma fundamental da reta é y menos y1 igual a vezes x menos x1. Então, tu vai trabalhar basicamente com a substituição também. Ó. Y menos o y do ponto, que é 0, igual ao a, nosso a é menos 1, vezes x menos o x do ponto. O x do ponto é menos 2. Então, sempre que tu substituir um número negativo aqui, tu troca ele de sinal. Só para acompanhar as cores, eu vou botar o coeficiente angular de verde ali, tá? Então, aqui ele é menos 1. Beleza. Y menos 0 deu y. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 2 dá mais 2. Mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Pronto, temos a equação da nossa reta. Tranquilo, gurizada, aqui? De boa? Essa aqui, cara, a letra C, como eu já explorei duas possibilidades contigo, eu vou fazer mais tipo assim, ó, Shazam aqui na letra C, mais rápido assim, para tu não ficar perdendo tempo. Tu lembra que a equação reduzida, ela é do tipo y igual a x mais b. E eu preciso que tu lembre também que o b representa o corte no eixo y. E sempre que eu corto o eixo y, o x vale 0. Olha quem vale 0 aqui nas coordenadas do ponto. O x não vale 0? Significa que esse y aqui é o b. Significa que esse b na reta aqui é 4. E como teu coeficiente angular é 1/3, ó, barbadinha agora, velho, ó, y igual a 1/3 de x, já que o nosso coeficiente angular é 1/3, mais 4. Pronto, tá aqui a equação da reta. Quando ele te dá o coeficiente angular e um ponto. E agora vocês vão ver com Moisés nos próximos 3 exercícios como é que pode ser dado esse coeficiente angular através de ângulos. Então tá, gurizada, bora lá no exercício de número 13, ele te dá a inclinação e um ponto e pede para te calcular isso aí. Galera, uma dica, vocês sabem que o coeficiente angular é igual à tangente da inclinação, que é igual à variação no y dividido pela variação no x. Foca nisso. O que tu não tem ali? Tu não tem o coeficiente angular, então tu pode dizer assim, ó, tangente de 60. Tangente de 60 é igual a quem? Variação no y. Tu pega y menos o y do ponto. Y fixo menos o y do ponto, que é 5. Dividido pela variação no x. X menos o x do ponto, que vale exatamente menos 2. E agora é só tu resolver isso aqui. Tangente de 60 graus. Quanto é que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Já vamos passar esse cara multiplicando. Então, eu vou ter raiz de 3 vezes x mais 2, né? Porque menos com menos dá mais. É igual a y
menos 5. E agora eu vou isolar o y e distribuir esse raiz de 3. Então eu vou ter o quê? Y é igual a raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x. Raiz de 3 vezes 2 dá mais 2 raiz de 3. E o menos 5 vem como mais 5, eis que eu tenho aí a minha reta equacionada. Lembrando, quem é o coeficiente angular? Raiz de 3. Quem é o coeficiente linear? 2 raiz de 3 mais 5. Toma esse cuidado aí. Tá? Então é essa dica que eu deixo para vocês na hora de fazer uma questão desse naipe. Olha lá. Agora eu vou fazer aqui ó, com vocês. Coeficiente angular. Lembra? É igual a tangente da inclinação, que nesse caso é de 150 graus. A tangente de 150 graus equivale a menos a tangente de 30. E a tangente de 30 equivale a exatamente raiz de 3 sobre 3. Então vai ser raiz de 3 sobre 3, porém ela é negativa a tangente de 150 graus. Então bora lá, tu vai ter nesse caso menos raiz de 3 sobre 3, que é o teu coeficiente angular, é igual variação no y dividido pela variação no x, y menos o y do ponto, que é 2. Variação no x, x menos o x do ponto, que é menos 1, então vai ficar x mais 1, mais rápido aqui com vocês. Multiplica cruzado. Multiplica cruzado aqui, ou simplesmente quem está embaixo aqui passou multiplicando, e aí tu deixa na forma que tu quiser aqui. Então vamos nesse caso aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. Já vamos aplicar a distributiva. Menos raiz de 3 sobre 3x. Menos, porque menos com mais vai me dar menos, raiz de 3 sobre 3 vezes 1 vai me dar menos raiz de 3 sobre 3. E esse menos 2 eu já vou jogar para o outro lado como mais 2. Isso é igual a y. Deu, acabei de equacionar minha reta. Aí tu não vai fazer MMC? Não, não vou fazer MMC. Por quê? Porque justamente esse raiz de 3 eu não vou conseguir juntar com esse 2. Deu, tá feita a minha reta, a minha equação da reta aqui. E agora, na última, coeficiente angular vai ser igual a quem? A tangente de 0. Quanto é que vale a tangente de 0 graus? Vale 0. Se a tangente de 0 vale 0, agora tu vem assim, ó, 0 é igual a quem? A variação no y. Y menos o y do ponto, que vale 4. Variação no x. Variação no x vai ser quem? X menos o x do ponto. Menos 3. Então vai dar x mais 3. Multiplicou cruzado, tu vai chegar então que quem? 0 vezes alguma coisa dá 0. Logo, o y vai ser exatamente igual a 4. É a tua famosa função constante aí, porque tu sabia que o teu coeficiente angular seria exatamente igual a 0. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, para fazer uma análise rápida dos nossos coeficientes. Primeiro, o teu coeficiente angular. Lembra que esse teu coeficiente angular aqui da reta, ó, ele só aparece quando a tua reta está trabalhando no formato reduzido. Então, equação da reta na forma reduzida, eu tenho meu coeficiente angular, que é aquele cara que está coladinho no x. E ele vai trabalhar influenciando a minha reta. Como? Olha só, se o A for maior que 0, tu tem uma reta crescente. Tu olha da esquerda para a direita, tua reta crescente. Quando o A for igual a 0, ou seja, quando o teu coeficiente angular for igual a 0, vai ser naquele caso que tu viu no último exercício agora com Moisés. Tu vai ter uma reta constante, uma reta paralela ao eixo x. Então, A igual a 0, eu vou ter uma reta paralela ao eixo x, ou seja, a minha reta ela não tem inclinação em relação ao eixo x. E o A negativo, eu tenho uma reta, então, decrescente. Decrescente, quando eu analiso ela e olho ela da esquerda para a direita. Então, A positivo, crescente, A igual a 0, constante, A menor que 0, decrescente. E agora vocês vão ver com Moisés o coeficiente linear. Bora lá, galera. No coeficiente linear, lembra, só é válido na forma reduzida. Aproveitando aqui, ó, do Diegão, ó, olha só a barbada. O Diegão deixou aqui a função, já vamos... Que ó, o coeficiente linear é sempre um termo independente, aquele que não depende de x, tá? E importante, coeficiente linear, lembra, ele corta o eixo dos y. Aqui eu vou fazer todas as retas crescentes, poderiam ser decrescentes sem problema nenhum aí. Mas se teu b for maior do que 0, tu vai ter uma reta crescente cortando acima do eixo das abscissas. Aqui tu vai ter então teu coeficiente linear aparecendo para vocês. Se o b for exatamente igual a 0, tu vai ter que essa tua reta
vai cortar exatamente na origem. Aqui se encontra o teu coeficiente B. E se tu tiver um coeficiente linear menor do que zero, significa o quê? Que essa tua reta corta o eixo das tuas ordenadas abaixo do eixo dos x, e aqui então, nesse caso, então, o teu B ele é um número negativo aí. Beleza, gurizada? Bora lá, gurizada, tem o exercício 4, gurizada, aqui, ó. Vamos fazer por atacado, cara. Primeiro nós vamos analisar o coeficiente angular em todas as 8 situações aqui. Reta crescente, coeficiente angular maior do que zero. Letra B, reta decrescente, coeficiente angular negativo, menor que zero. Letra C, reta crescente, coeficiente angular positivo. Letra D, reta decrescente, coeficiente angular negativo. Bem tranquilão, né, gurizada? Isso aqui é bem rápido de fazer, ó. Letra E, reta crescente, coeficiente angular positivo. Letra F, decrescente, então meu A é negativo. E tanto na letra G quanto na letra H, tu não tem inclinação em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo X. Portanto, nosso coeficiente angular vale zero. Tanto na letra G quanto na letra H. Nós não temos inclinação aqui. Vale zero. Tranquilo, gurizada? E agora vocês vão ver o coeficiente linear agora. Então tá, falando no coeficiente linear, lembra? Cortar acima, centro ou abaixo, tá bom? Lembra, coeficiente linear, cortou acima, então ele é maior do que zero. Vou ter que fazer o quadradinho, o retangulinho aqui, porque né, senão o diagrama vai ficar mais bonito ali, né? Então aqui, ó, coeficiente linear, cortou acima no eixo dos y. De novo, coeficiente B é maior do que zero. Beleza? Depois, cortou abaixo, B menor do que zero. Letra D, cortou abaixo, então o B também é menor do que zero. Feito? Fizemos aí as 4 primeiras. Letra E, cortou exatamente na origem, então B igual a zero. Feito? Letra F também cortou na origem, B igual a zero. Se cortou na origem, tu sabe que é zero o coeficiente linear. Cortou acima do eixo dos x, então o teu B é maior do que zero. E ainda a letra H, cortou abaixo do eixo do x, significa que o teu B, nesse caso, então, é menor do que zero e está resolvido para vocês. Tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Beleza, gurizada? Exercício 5 ali, cara. Ele está pedindo para nós ali. Eu vou olhar o livro porque eu me esqueci, tá? Ele está pedindo o coeficiente angular e a equação geral da reta. Como tu conhece 2 pontos, cara, não vai atrás todas aquelas fórmulas de dividir variação do x, variação do y. Joga no determinante, porque tu tem os 2 pontos. Lembra como montar o determinante, né? X do A, y do A, x do B, y do B, xy, que é o teu ponto genérico. Repete as coordenadas do primeiro ponto no teu determinante aqui e diz que ele dá igual a zero, que é quando os teus pontos são colineares. Agora tu vai para as multiplicações, ó, gurizada. As multiplicações da direita tu vai manter o sinal. Então, menos 6 vezes y vai dar menos 6y. E 3 vezes x dá 3x. E as multiplicações da esquerda, tu troca o sinal. 3 vezes menos 6 dá menos 18, trocando de sinal dá mais 18. 1 vezes x dá x, trocando de sinal fica menos x. E y vezes menos 2 dá menos 2y, trocando de sinal dá mais 2y. Agora tu junta isso tudo, ó. 3x menos x dá 2x. 2y menos 6y dá menos 4y. E 18 menos 2 dá 16 igual a zero. Como todo mundo é par, divide todo mundo por 2. Então x menos 2y mais 8 igual a zero. Essa aqui é uma parte da resposta, que é a tua equação na forma geral. Para encontrar a reduzida, isola o y. Como ele já está negativo aqui à esquerda, tu leva ele para o outro lado para ele ficar positivo. Então,
x mais 8 igual a 2y. Esse 2 vai passar dividindo o 1, que está com o x, e o 8. Então vai ficar 1 meio de x mais 4. Lembra que ele passa dividindo esse 2. Pronto, eu estou com a reta agora na forma reduzida. E na reduzida eu tenho o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular é aquele cara que está com o x. Então, nosso coeficiente angular é 1 meio. Certo, gurizada? Agora vamos lá para o exercício 6. No exercício de número 6, ele te deu o ponto B e o ponto A e fala que o coeficiente angular que passa por esses dois pontos aí da reta vai ser exatamente igual a menos 1/3. Lembra o que tu faz na questão? Lembra que coeficiente angular é quem? É variação no y dividido pela variação no x. Bom, o coeficiente angular vale menos 1/3. É igual variação no y. Faz assim, ó, a menos 1. Esse a não tem nada a ver com esse coeficiente angular, que fique claro. A menos 1 menos 0, dividido por quem? Por simplesmente variação no x, 2a menos 2. E agora tu tem uma equaçãozinha de primeiro grau para resolver. Multiplica cruzado. Então tu vai ter aqui, ó, menos 1 vezes 2a, menos 2a. Feito? Menos 1. Menos com menos dá mais, vezes esse menos 1 vai me dar menos 2. É igual a 3 vezes a, dá 3a. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Agora o que eu vou fazer? Vou passar todo mundo que tem a para o lado direito, deixando então 3a mais 2a. E esse menos 3 eu vou jogar para o outro lado como mais 3. Então eu vou ter menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. E 3a mais 2a, isso vai me corresponder em 5a. Eis então que o valor do a vale correspondente em 1/5. Lembrando que esse a, ele não é o do coeficiente angular. E ele pede para determinar as coordenadas do ponto A. Ele quer desse ponto A. Então o que tu vai fazer aqui? Ponto A vai fazer 2 vezes 1/5. Vai te dar 2/5. E ainda, simplesmente, 1/5 menos 1. 1/5 menos 1 aí para vocês. E tá feito o ponto para vocês. 1/5 menos 1. Tu ainda pode colocar simplesmente aqui 2/5. 5 vezes 1 vai me dar 5. 1 menos 5 dá menos 4/5 aí. E está resolvida a tua questão. Beleza, gurizada? Bora lá no nosso exercício 7, então, gurizada, nós temos os pontos A e B. E aí a gente tem que achar os coeficientes angulares, angular e linear na equação e a equação geral. Como tu conhece dois pontos, cara, acabamos de fazer um bem parecido. 2, 4, 4, 6, joga no determinante x, y, repete o primeiro ponto, 2 e 4. Lembrando que como esses pontos são pontos colineares, esse determinante então vai dar igual a 0. Então te liga aí. Multiplicações à direita tu mantém o sinal e à esquerda tu troca. 6 vezes 2, 12. 4 vezes y, 4y. 4 vezes x, 4x. E na canhota tu troca. 4 vezes 4, 16, então menos 16. 6 vezes x dá menos 6x. E 2 vezes y dá menos 2y. Agora vamos juntar tudo. 4x menos 6x dá menos 2x. 4y menos 2y dá mais 2y. 12 menos 16 dá menos 4 igual a 0. Lembra que para estar na forma geral, os coeficientes devem ser primos entre si. E o cara que está com o x não pode ser negativo. Como todo mundo é par e o número que está com o x é negativo, eu vou dividir por menos 2 para eliminar esse sinal já aqui e simplificar a equação ao mesmo tempo. Menos 2 divididos por menos 2 dá mais 1. 2y divididos por menos 2 dá menos 1. Então, menos y. Menos 4 divididos por menos 2 dá mais 2, igual a 0. Está aqui a tua equação na forma geral. Para a reduzida, isola o y. Como ele já está negativo à esquerda, leva ele para a direita que ele fica positivo. X mais 2 igual ao y. Está aqui a nossa equação na forma
reduzida. E identificando os coeficientes. O coeficiente angular aqui no caso é igual a 1, que é o número que está com o x, e o coeficiente linear, o teu termo independente, é o 2. Tranquilão, gurizada, de boa aqui? E agora vamos para o exercício 8. Dá-lhe. No exercício de número 8, ele pede para te determinar um ponto A, sabendo que esse ponto M mais 3 pertence à reta que está ali sendo fornecida. Se pertence, é só tu substituir. Tu vai botar assim, ó, 5x. Quem é o x? M. Então, 5 vezes M. Menos. Quem é o y? M mais 3. Só não te esquece do parênteses. M mais 3 menos 5 igual a 0. E agora é só tu resolver. Troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. 5m menos m menos 3 menos 5 igual a 0. 5m menos m dá 4m. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Para o outro lado da igualdade vai te dar mais 8. Divide agora ambos os lados por 4. Tu chega aqui 8 dividido por 4. O m vale exatamente igual a 2. Mas toma cuidado, ele não quer saber o valor do m. Ele quer saber o valor do ponto A. Tá? As coordenadas do ponto A. Então tu pega agora e simplesmente substitui. O m vale 2. Então o A vai ser quem? M vale 2. 2. M mais 3, 2 mais 3 vai te dar 5, eis que tu tem aí as coordenadas do teu ponto A. Beleza, gurizada? Bora lá então, teu exercício 9, cara. O que acontece aqui? Eu tenho os pontos A, B e C e eu quero saber qual é o valor do K para que esses pontos pertençam à mesma reta. Então são pontos colineares. São pontos colineares, determinante igual a 0. Então vamos lá. 2 menos K, K menos 1, 3 e 3... Repete o primeiro ponto, 2 menos K, e esse determinante tu já sabe que ele vai dar 0. Então vamos lá. As multiplicações da direita tu mantém sinal. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes K dá 3K. E 3 vezes menos K dá menos 3K. E as da esquerda tu troca de sinal. Menos K vezes K dá menos K ao quadrado, trocando de sinal fica mais K ao quadrado. 3 vezes menos 1 dá menos 3, trocando de sinal fica mais 3. E 3 vezes 2 dá 6, trocando de sinal fica menos 6. Então agora, 3K menos 3K dá 0. Fica K ao quadrado. Opa, K ao quadrado. K ao quadrado. Menos 2 com menos 6 dá menos 8, mais 3 dá menos 5. K ao quadrado menos 5 igual a 0, portanto K ao quadrado igual a 5, portanto o K é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5. São os dois valores do K que nós temos aqui então. Certo, pessoal? De boa? Terminamos aqui então. Bora lá para o exercício de número 10 na questão da letra A. Ele pede para te determinar a equação reduzida de cada uma das retas representadas abaixo. Eu vou fazer com vocês primeiro aqui a letra A. Primeira coisa, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto lembra que é onde corta o eixo dos y's. Tu sabe que a coordenada do x é 0 e o y vale menos 3, conforme ele já te deu. E ele te deu o ângulo de 60 graus, a inclinação. Então tu já vai fazendo assim, ó. A, que é o coeficiente angular, é igual a tangente na inclinação, que é de 60 graus. Com isso, o teu coeficiente angular, tangente 60 graus, vale exatamente raiz de 3. E agora? Agora é bem de boa aqui, ó. Tu pode até pensar simplesmente na tua reta. Tu sabe que a tua reta é y igual a ax mais b. Porque ele quer saber na forma reduzida. Tu tem o ponto em que o y vale menos 3. O a tu sabe que vale raiz de 3. O x vale 0 mais o b. 0 vezes raiz de 3 dá 0, consequentemente o b vale menos 3. E eis então que tu tem aqui a tua reta equacionada. Y é igual a raiz de 3, que é o teu coeficiente angular, raiz de 3x, mais o b, que vale menos 3, então menos 3, e eis que está equacionado a tua reta aí na questão de número 10, alternativa A, tá bom? Bora lá então, cara. Se liga aqui, gurizada, ó. Tá vendo que a tua reta corta o eixo y no 2, ó? Tu já tem o teu coeficiente
linear aqui, ó. Teu linear já está aqui. Se esse ângulo é 60 graus, não te esquece que o ângulo que tu quer é esse cara aqui no sentido anti-horário. Se esse cara é 60 graus, esse cara aqui mede 120, já que esses dois ângulos aqui são suplementares. Portanto, o nosso coeficiente angular é a tangente de 120 graus. E a tangente de 120 graus é menos a raiz quadrada de 3. Então, quando tu conhece o coeficiente angular e o linear, tu tem a equação reduzida da reta. Menos raiz de 3x mais 2. Pronto, está aqui a equação da tua reta. Tranquilão? Barbado, né, gurizada? Bora lá para o exercício 10C. Ele te deu o ângulo é de 30 graus. Já sai fazendo assim, ó, coeficiente angular é igual a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Eis que está feito já o teu coeficiente angular. Tá, e agora? Agora tu sabe então uma reta y igual a ax mais b, tá certo? Nesse caso, tu tem um ponto, o y vale 1 e o x vale 1. Então tu vai, 1 é igual ao coeficiente angular raiz de 3 sobre 3 vezes o x, que vale 1, mais o b. E agora, raiz de 3 sobre 3 vezes 1 vai me dar exatamente raiz de 3 sobre 3. Passa para o outro lado, subtraindo, logo eu vou ter que o b é 1 menos raiz de 3 sobre 3. Se tu ainda quiser fazer o MMC, tu vai ter que o teu coeficiente linear vai te dar 3 menos raiz de 3 sobre 3. E eis que está apto a escrever a tua reta na forma reduzida. Y é igual a, que é raiz de 3 sobre 3x, mais o teu coeficiente b, que é quem? 3 menos raiz de 3 sobre 3. 3 menos raiz de 3 sobre 3. E eis que está resolvida a questão de número 10 aí para vocês. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. A gente vai explorar agora um pouquinho de posições relativas entre duas retas no plano cartesiano. A primeira situação que eu vou apresentar para vocês aqui é quando essas retas elas forem paralelas, certo? O que isso significa? Que a reta R intersecção com a reta S dá o conjunto vazio, porque elas não têm ali, então, pontos em comum. Por isso que a intersecção delas vai me gerar o conjunto vazio. Outra coisinha, como é que eu olho pelas equações e eu verifico que essas retas são paralelas? Para os coeficientes angulares, gurizada. O coeficiente angular da reta R precisa ser igual ao coeficiente angular da reta S. Se isso acontecer, essas retas, então, elas são consideradas paralelas aí. Tranquilo? Então lembra, retas paralelas, coeficientes angulares iguais. O próximo caso que nós vamos trabalhar aqui é o caso em que essas retas são ditas concorrentes. Ou seja, essas retas elas têm um ponto em comum. Vamos chamar aqui de ponto A. Ou seja, R intersecção com S vai ter um ponto em comum, certo? Nesse caso aqui, o nosso ponto A. Como é que eu verifico pelas equações que essas retas aqui, então, elas são concorrentes? Porque o coeficiente angular da reta R é diferente do coeficiente angular da reta S. Ou seja, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Tranquilo esses dois casos? E o último caso é um caso particular dentro das retas concorrentes, que é quando as retas forem perpendiculares. O que isso quer dizer? Que elas vão se cruzar, terão um ponto em comum, e o ângulo entre as duas retas é um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer os perpendiculares ali. E existe uma relação entre os seus coeficientes angulares também. O coeficiente angular da reta R é o inverso e oposto da reta S, ou seja, eu preciso inverter e trocar o sinal. Exemplo rápido. Se o coeficiente angular da reta R é igual a 3, o coeficiente angular da reta S é menos 1/3. Eu preciso inverter e trocar o sinal. Então são os três casos que nós temos: paralelas, concorrentes e perpendiculares. Mas na tua prova
serão paralelas e perpendiculares. Então lembra da relação entre os coeficientes. Paralelas, coeficientes angulares iguais. Perpendiculares, coeficientes angulares inverso e opostos. Tranquilo? E agora vocês vão ver com Moisés na prática como é que isso vai funcionar. Bora lá. No exercício de número 11, ele pede que as retas R e S sejam paralelas, concorrentes e perpendiculares aí. Lembra que se elas são paralelas, o coeficiente angular da reta R tem que ser obrigatoriamente igual ao coeficiente angular da reta S. Ah, mas está na forma geral. Não seja por isso. Tu escreve na forma reduzida cada uma delas. Então, tu vai ter nesse caso, na primeira, y é igual a quem? Ó, o menos y foi para o outro lado da igualdade, tendo nesse caso que y é igual a 3x menos 2. E na segunda reta, tu vai ter ali, para ti, simplesmente quem? Tu vai ter que y é igual a quem? Ó, menos my foi para o outro lado, deixando 6x mais 5, tudo isso dividido por m. Bom, se elas são paralelas, os coeficientes angulares delas têm que ser iguais. Então, bora lá. O coeficiente angular da reta R, 3. O coeficiente angular da reta S é 6 sobre m. E eis aqui que tu chega, então, que o m vai ser exatamente igual a quem? 3 passou dividindo, m multiplicando, então 6 dividido por 3 vai me dar 2. Eis que eu tenho, então, que essas retas serão paralelas se o m for exatamente igual a 2. Se elas são concorrentes, então o coeficiente angular da reta R tem que ser diferente ao coeficiente angular da reta S. Então, bora lá, tu já fez esse cálculo. 3 tem que ser diferente de 6 sobre m, ou seja, o m tem que ser diferente de 2 aí, para vocês terem, nesse caso, o teu cálculo de serem retas concorrentes. E para serem retas perpendiculares, o coeficiente angular da reta R tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da tua reta S. Como é que tu vai fazer assim? Pega o coeficiente angular da tua reta R, que é 3, que a gente já viu. É igual. Lembra que o coeficiente angular da reta S era quem? Era 6 sobre m. Então vai ficar menos m sobre 6. É só tu inverter e trocar o sinal. Ou seja, o 6, eu vou pegar esse menos e vou jogar junto com o menos 6 multiplicando. Então eu vou ter nesse caso que o m vai corresponder exatamente que em menos 6 vezes 3 vai me dar menos 18 aí para elas serem perpendiculares nesse exercício aí. Feito, gurizada? Bora lá então, gurizada. Nós temos o exercício 12. Nós temos a reta R de equação 3x mais 2y menos 5 igual a 0. E nós queremos a equação da reta S, que é paralela à reta R e que passa pelo ponto P13. Lembra que eu comentei contigo, agora há pouco no início da aula, que tu precisava sempre de duas informações para encontrar a equação da reta. E eu tenho as duas informações. Eu tenho o ponto P de coordenadas 1 e 3 e eu sei que a reta S e a reta R são paralelas. Se as retas R e S são paralelas, eu sei que o coeficiente angular da reta R e da reta S são iguais. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que mexer um pouquinho, cara, na equação da reta R, sair da forma geral e vir para a forma reduzida para pegar o coeficiente angular. Isola o y, ó, 2y é igual a menos 3x mais 5, portanto, o y é igual a menos 3 meios de x mais 5 meios. O teu coeficiente angular aqui, gurizada, ó, é menos 3 meios. Portanto, temos o coeficiente angular. Lembra da forma, equação fundamental da reta, ó, y menos y1 é igual a vezes x menos x1. Então, o que tu vai fazer agora? Tu vai substituir as informações que tu tem. Y menos o y do ponto, deixa eu botar em verdinho aqui, o y do ponto é 3, é igual ao a, que é o nosso coeficiente angular que nós encontramos, que é menos 3 meios, vezes x menos x1, x do ponto é 1, então menos 1. Então, o que tu vai ficar agora aqui? Y é igual a menos 3 meios de x
menos 3 meios de x. Menos 3 meios vezes menos 1 dá mais 3 meios. E esse menos 3 vem para cá somando mais 3. Então, para fechar a equação reduzida da tua reta, tu vai somar esses dois caras na fração. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, mais 9 meios. E está aqui a nossa equação. A equação da reta S, que é paralela à reta R e que passa pelo ponto P 1/3. E agora vocês vão ver o exercício 13 com Moisés, que segue mais ou menos na mesma linha. No exercício de número 13, ele fala para te escrever a reta S, que passa pelo ponto P, porém é perpendicular à reta R. Ele não pediu em equação em forma geral, em forma reduzida. Eu vou deixar daí na forma reduzida provavelmente, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui com a reta R, eu vou dividir toda ela por 3. Para deixar o coeficiente, o cara que está na frente do x, igual a 1, o menor possível. Então eu vou ter x menos 2y mais 2 igual a 0. Eis então que agora eu vou isolar o y. Esse menos 2y vai para lá como mais y e o 2 que está multiplicando passa a dividi-lo. Tendo x mais 2 é igual a y, todo esse x mais 2 dividido por 2 aí. Tá? Eis que eu tenho com vocês aqui o coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R vale quanto? Vale exatamente 1/2, que é quem está na frente do x. Se o coeficiente angular da reta R vale 1/2, e ele falou que a reta S é perpendicular à reta R, o que tu já tem que te ligar aqui? Tu já tem que direto colocar assim, ó, coeficiente angular da reta S vai ser quem? Inverte, troca o sinal. Inverte, troca o sinal. Menos 2 vai ser o coeficiente angular da tua reta S. E tu tem agora um ponto. Com esse um ponto, o que tu faz aqui? Ó? Pensa assim, ó, y é igual a ax mais b. O y vale 2. O coeficiente angular vale menos 2. O x vale 1 mais o b. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Passou para o outro lado como mais 2, logo eu vou ter b, vale 2 mais 2, que vale 4. Eis então que aqui tu tem a tua reta montada. Y é igual coeficiente angular menos 2 vezes o x. E o b vale 4 mais 4 e pronto, está resolvida aí contigo a equação da tua reta na forma reduzida, mas ele não identificou se ele queria a forma reduzida ou forma geral, então eu tenho aqui a equação da minha reta S na forma reduzida. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, nosso exercício 14, ele fala muito, mas ao mesmo... Mentira, errei. Droga! Ele fala pouco, mas ao mesmo tempo ele quer te dizer muito. Me equivoquei. Olha só. Ele fala que o A e o B são extremos de um diâmetro e ele quer a equação da reta perpendicular ao segmento que passa pelo centro. Lembra que eu comentei contigo que tu precisa de duas informações para ter a equaçãozinha da tua reta. Então o que tu vai fazer primeiro? As coordenadas do O, que é o centro da tua circunferência, como A e B são extremos de um diâmetro, quando tu calcula o ponto médio, tu tem as coordenadas desse ponto O. Então vamos lá. X do ponto médio aqui é menos 4 mais 2 divididos por 2, portanto menos 1. E o y do ponto médio é 12 mais 0 divididos por 2, portanto 6. E as coordenadas do centro, vou mudar esse O, não gostei desse O, vou chamar de C. O centro da tua circunferência tem coordenadas menos 1 e 6. Deixa eu mudar aqui também no desenho. Certo, gurizada? Então eu já tenho uma informação da reta lilás, que é a reta que eu quero. Eu já sei que ela passa pelo ponto C, que tem coordenadas menos 1 e 6. Como as retas são perpendiculares, eu sei que o coeficiente angular de uma é o inverso e o oposto da outra. Então eu vou achar o coeficiente angular da reta AB, que é a variação do y dividido pela variação do x. Então vamos lá, variação do y. 0 menos 12 divididos por 2 menos 4. Ou seja, menos 12 divididos por 6. Portanto, vai dar menos 2. Como o coeficiente angular da reta AB é menos 2, o coeficiente angular, vou botar em laranja aqui,
O coeficiente angular da reta que nós estamos procurando é 1/2. Lembra que é o inverso e oposto porque as retas são perpendiculares. Bom, o que tu vai fazer? Lembra da tua forma da equação fundamental. Y menos y1 igual a vezes x menos x1. Então, y menos o y do ponto, que é 6, lembra? Menos 6 é igual a, que é 1/2, vezes x menos o x do ponto, que é menos 1. Então, vamos lá. Y menos 6 é igual a 1/2 de x, menos 1 vai ficar mais 1, então mais 1/2. Portanto, o y é igual a 1/2 de x, mais 1/2 mais 6. Só para arrumar a equação aqui, ó. 1/2 de x, 2 vezes 6, 12. 12 mais 1 dá 13. Portanto, 13/2 ali. E está aqui a equação da reta, que é perpendicular aos extremos de um diâmetro AB de uma circunferência, então. Tranquilo, gurizada? Vamos em etapas, rapidão aqui. Calculamos o ponto médio para achar o centro da circunferência. Encontramos o coeficiente angular da reta suporte AB. Como o AB e o segmento lilás eles são perpendiculares, tu vai inverter e trocar o sinal do teu coeficiente angular. E aí depois nós jogamos na equação fundamental da reta ali. Bem um passo a passo, um roteirinho pronto. Tranquilo, gurizada? De boa? Bora lá do exercício de número 15. Ele fala que foi fornecido a equação da reta que passa pelos pontos AB e que o ponto C é ponto médio de OA e o D é ponto médio de OD. E ele pede o perímetro do triângulo ODC ou OCD aí, que ele está pedindo para te calcular, ou CDO, tanto faz. Bom, quando ele quer saber o ponto, eu preciso saber o ponto de corte com o eixo das tuas abscissas. Lembra, o ponto de corte com o eixo das abscissas, quem é que eu devo zerar? O Y. Ele sempre vai ser um ponto, né? Um ponto da forma, nesse caso, x, 0. Então, eu vou zerar na minha equação lá. Então, eu vou ter, nesse caso, 5x menos 3 vezes 0 menos 15 é igual a 0. E eis então, menos 3 vezes 0 vai me dar 0, menos 15 vai para lá como 1 mais 15, 5x é igual a 15, e eis que o x vai valer exatamente 3. Então, tu já sabe quanto é que vale esse teu x. Esse teu x vale exatamente 3, tá bom? E agora? Agora tu precisa saber simplesmente o que? O ponto B. O que que tu sabe desse ponto B aqui? O ponto B, ele está cortando o eixo das tuas ordenadas. Se ele corta o eixo das ordenadas, o x vale 0 e o y vale exatamente o que tu quer descobrir. Com isso, então, tu vai fazer 5 vezes 0, que é o valor do x, menos 3y, menos 15, igual a 0. Igual a 0 aqui para vocês. 5 vezes 0 dá 0, menos 3 eu vou passar para lá como mais 3y, então 3y é igual a menos 15. Eis então que o y vale exatamente quanto? O y vai valer menos 5 aí para vocês. Tá, e agora, o que que eu preciso fazer? Ele ainda me forneceu que o seio deles são pontos médios. Se eles são pontos médios, significa que o C, se o x do A aqui valia 3, então aqui vai ser exatamente quem? 3 meios no lugar do x. 3 meios. E o D? O D tu vai ver que se ele é ponto médio, ele vai valer quem? Menos 5 meios. Beleza? Tá, e agora o que que eu preciso descobrir? Ele quer saber o perímetro do triângulo CDO. O perímetro desse cara aqui. Lembra como é que a gente calcula o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados desse triângulo. É esse triângulo que eu vou representar aqui para vocês abaixo, tá? Eu preciso saber esse triângulo aqui. Pensa comigo, essa medida aqui vale 3 meios. Essa medida aqui vai valer 5 meios, não vai botar menos 5 meios, porque nós estamos falando da medida de um lado. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. O que que tu precisa saber para descobrir aqui quem? A hipotenusa. Então, tu vai descobrir, nesse caso, a hipotenusa que eu vou chamar de A.
Então eu vou ter nesse caso a ao quadrado é igual a 3 meios ao quadrado mais 5 meios ao quadrado. Vamos lá, a ao quadrado vai ser igual a quem? 3 meios ao quadrado. 3 ao quadrado vai me dar 9. 2 ao quadrado vai me dar 4. 5 ao quadrado vai me dar 25. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 25, isso vai me dar exatamente 34. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 34 sobre 4. Raiz de 34 não tem exata, mas a raiz de 4 vai me dar 2. Então, eu chego nesse caso que o A vai me dar a raiz quadrada de 34 sobre 2. Beleza? E agora eu consigo calcular o perímetro para vocês. Lembra como é que a gente calcula perímetro? Soma de todos os lados. Então vai ser aqui, ó, perímetro é igual a quem? Nesse caso, 3 meios, que é o valor da medida de um lado, mais 5 meios, que é a medida do outro lado, que é 5 meios, e ainda do teu terceiro lado, que é raiz de 34 sobre 2. Com isso, o teu perímetro vai dar quanto? 3 mais 5 vai me dar 8, 8 dividido por 2 vai me dar 4, mais raiz de 34 sobre 2, eis que está feito aí para vocês o perímetro. Beleza, gurizada? Para finalizar nossa aula de hoje, nossa última relação aqui envolvendo distância de ponto a reta. Então tu vai ter um ponto P de coordenadas x0 e y0 no plano, e teu objetivo é calcular a distância do ponto à reta. Existem várias distâncias do ponto P à reta R, só que uma delas é a menor. E essa menor distância do ponto P à reta R é a que nós vamos calcular, que é quando eu conecto esse ponto P no segmento e ele forma um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo reto. A fórmula não é muito legal, assim, muito top de linha, né? Distância do ponto P à reta R. Primeiro porque ela tem fração. Ninguém gosta de fração, minha mãe não gosta de fração. Dividido pela raiz quadrada. Tem raiz quadrada, caso não dê raiz exata, tu vai racionalizar, vagabundo. Então aqui, ó, dividido por quem? Pelo a ao quadrado mais o b ao quadrado. Tá, senhor, mas quem é esse a ao quadrado e b ao quadrado? São os coeficientes do x e do y na equação geral da reta. Isso no numerador agora vai ser a vezes x0 mais by0 mais c, fecha o módulo. O que tu vai fazer aqui em cima? Tu vai substituir as coordenadas do ponto, ó. Tu vai pegar esse x0 e substituir aqui. E tu vai pegar este y0 e substituir aqui. Então tu vai substituir o x e o y na equação da reta. E como é distância, e eu estou substituindo o valor, eu não sei se isso é positivo ou negativo. Por isso eu protejo por módulo, porque as distâncias são sempre positivas. E está aqui a equaçãozinha da distância de ponto à reta. Um pouquinho antes do Moisés fazer o exercício com vocês, isso aqui pode ser útil lá na circunferência. Ó. Tu vai ter uma circunferência tangente a uma reta. E aí quando tu calcula essa distância do ponto à reta, na circunferência tu vai estar encontrando o raio. Então é bem possível que isso apareça na tua prova, porque tu dá um novo significado para essa distância de ponto à reta. Certo, gurizada? Mas é bem facilzinha. A formulazinha ela não é muito legal, mas ela é fácil de aplicar, como vocês vão ver com o Moisés agora. Bora lá no exercício de número 16, ele pede para calcular a distância do ponto P à reta R. Legal que ele já forneceu para vocês aí a reta na forma geral. Então tu já vai lá e bem de boa tu vai calculando assim, a distância do ponto P à reta R. Já vai, coloca uma fração, coloca um módulo no numerador e uma raiz no denominador. Pega quem? Pega o A da forma geral, 3 ao quadrado no denominador. Pega o B da forma geral, 4 ao quadrado no teu denominador. E aí agora faz assim, ó, pega a equação geral substituindo o x e o y do teu ponto. Então vai ser 3 vezes 1 mais 4 vezes o y, que é menos 2, menos 1, que é o teu coeficiente C da forma geral ali. Agora é só tu resolver isso aqui e correr para o braço. Só 3 vezes 1 dá 3. Então vou ter módulo. Vamos fazer na manhã aqui, ó. 3. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 1 em módulo dividido por quem? 3 ao quadrado dá 9. 9. 4 ao quadrado dá 16. Agora vem comigo, vamos fazer isso aqui um pouquinho mais rápido, essa parte aqui, ó.
Então, eu vou ter nesse caso com vocês essa distância do ponto P à reta R, eu vou ter menos 8 com menos 1 dá menos 9. Com mais 3 vai me dar menos 6. Módulo de menos 6 vai me dar 6. E olha só, 9 mais 16, para tua alegria, 9 mais 16 dá 25. E a raiz de 25 é 5, eis que tu tem que a distância equivale a 6/5 e está resolvida a questão de número 16. Beleza? Vamos para a questão de número 17, aí é só decoreba mesmo. Na aplicação é muito mais fácil. Então, a distância do ponto P à reta R. Olha só, vai lá. Módulo, tem fração e tem raiz no denominador. Vamos fazer um pouquinho mais rápido esse caso. Vamos substituir, mas depois fazendo um pouco mais rápido os cálculos. 3 vezes o x do ponto, que é 2, menos 4 vezes o y do ponto, que é 4, mais 1. E aí no denominador vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado ou menos 4, tanto faz aqui, porque se tu errar o sinal tá certo, no denominador tá certo, porque você vai dar positivo no teu denominador. E agora, vai lá, vamos aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, menos 4 vezes 4 dá menos 16, mais esse 6 vai me dar menos 10, mais 1, menos 9, um módulo de menos 9 é 9. E aqui, ó, olha só, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16, 16 mais 9 vai me dar 25, raiz de 25 é 5, eis que eu tenho a distância aí para vocês, 9/5 na questão de número 17. Beleza, gurizada? Bora lá, gurizada. Aí tu vai achar um pouco estranho o exercício 18. Peraí, distância entre retas? Sim, distância entre retas. O que tu vai fazer aqui, ó? Te liga aqui, ó. Olha para essa reta aqui. Passa para a forma reduzida. Y igual a menos 3x mais 10. Olha esta outra equação na forma reduzida. Y igual a menos 3x mais 4. E aí tu, opa, peraí. O coeficiente angular das duas é o mesmo? Então essas retas são paralelas? Sim, as retas são paralelas. Então te liga aqui. Por que é importante saber isso? Porque em qualquer lugar que tu esteja aqui, ó, a distância entre as duas retas é sempre a mesma, tá, gurizada? Só um cuidado que eu quero que vocês tenham. Tipo, eu vou desenhar as retas suas. Beleza, ó. Essa aqui cruza o y no 10 e a outra vai cruzar o y no 4. Então aqui eu estou cruzando o y no 10 e aqui eu estou cruzando o y no 4. Só cuida, cara, para não afirmar que a distância entre as retas é 6. A distância não é 6. Essa aqui, ó, é a distância que nós estamos procurando. Certo? O que que tu vai fazer? Uma das retas tu vai usar o ponto dela e a outra reta tu vai usar a equação na forma geral para aplicar a distância de ponto a reta. Então eu vou pegar esta reta aqui e vou usar este ponto aqui, que é o ponto de corte no eixo Y. Então desta reta aqui que vocês estão vendo, eu estou usando o ponto de coordenadas 0, 4. E da outra reta eu vou aplicar a distância de ponto a reta. Então vamos lá, distância do ponto à reta é igual ao módulo de 3x, 3 vezes 0, mais y, menos 10, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então vamos lá, 3 vezes 0 dá 0, 4 menos 10 dá menos 6. 3 ao quadrado, 9, 9 mais 1, 10, raiz quadrada de 10. Módulo de 6 é 6, e a raiz de 10, velho, tu racionaliza aqui, ó. Raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. Vou seguir aqui, 6 vezes raiz de 10, e raiz de 10 vezes raiz de 10 dá a raiz de 100. Deixa eu botar aqui. 6 raiz de 10 dividido pela raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, velho, é 10. E agora tu simplifica o 6 com o 10 por 2. Então, 3 raiz de 10, 10 divididos por 2, 5. Portanto, a distância aí é 3 raiz de 10 divididos por 5. E aí não importa, qualquer uma das duas tu vai chegar no mesmo lugar. Tranquilo, gurizada, de boa? Encerramos agora a parte de geometria analítica envolvendo retas.
E na próxima aula a gente vai ver então a circunferência. Curte o vídeo, compartilha com os amigos e vem com a gente. Valeu, cruzada. Até mais.